Sextou, aleluia. Chegamos na sexta-feira, Deus é bom, né? Oh, aleluia. Chegamos na sexta-feira e o nosso tema, né? Jesus na minha casa, Jesus escrito, né? Na palavra, no Novo Testamento, 12 casas que ele entrou, né? E a gente conseguiu, né, um pouquinho de cada uma, e hoje a gente vai arrematar o resto, tá, meninas? Oh, aleluia. Estou muito feliz porque foi uma semana abençoada, onde eu também aprendi muita coisa, né? Louvado seja o nome santo do Senhor. Onde ele entra, tudo se transforma, irmão. Que verdade maravilhosa é essa, né? Aí nós vamos agora à casa de Zaqueu. Zaqueu, lugar de salvação e transformação, porque onde Jesus chega tem salvação e tem transformação. Não tem uma coisa sem outra. Se você é transformado, você é salvo. Se você é salvo, você precisa ser transformado. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus não apenas passou por Jericó, mas ele parou por causa de Zaqueu e hoje ele para por causa de você. Hoje ele para por causa de você. Aleluia. Jesus nunca vai abandonar ninguém. Todos aqueles que procuram Jesus vai achar uma pastagem, vai achar uma porta aberta. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele vê o coração sedento, ele sobe na árvore do orgulho. Você tem orgulho aí hoje, minha querida? É hoje que o Senhor vai tirar esse orgulho, é hoje que o Senhor vai limpar esse coração para te dar vitória. Quando Jesus entra, ele não quer apenas sentar à mesa, mas ele quer mudar o destino. Você quer que o seu destino seja mudado? Louvado seja o nome do Senhor. Então deixe ele entrar na sua casa e a salvação também chegará. Você muda, Jesus te transforma, você muda, sua casa muda, sua esperança muda e sua força fica mais revigorada. Aleluia. Aí tem a outra casa que Jesus entrou, né? A casa do cenáculo, lugar de aliança e comunhão. Gente, como eu amo essa parte. Eu amo ver os milagres de Jesus, eu amo viver os milagres de Jesus, mas quando chega nessa parte, oh, aleluia, bendito seja o nome do Senhor, o meu coração, ele jubila, ele salta de prazer, ele salta de alegria. No Lucas 22:12, Zaqueu é Lucas 19:5, e versículo até o 9. E a casa do cenáculo, lugar da aliança e comunhão, é Lucas 22:12 até o 20. Louvado seja o nome do Senhor. E tomando pão, deu graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: esse é meu corpo que vos é dado. Aleluia, aleluia. Onde Jesus entra a comunhão, a lembrança de compromisso. Quando nós aceitamos Jesus, irmã, e sentamos para tomar ceia junto com nossos irmãos, é uma aliança de compromisso, né, que ele estabeleceu aqui com os 12 apóstolos. Oh, Jesus, como é lindo você sentar e comer, né? Oh, Jesus querido, e tomar do pão e tomar do vinho, e ali você lembrar da morte, do sacrifício de Jesus, né? E fazer isso até que ele venha. A palavra do Senhor é maravilhosa, irmãos. Quando você está em comunhão com o Espírito Santo de Deus e com a palavra do Senhor, aleluia. É muito maravilhoso, é a melhor festa de um cristão, é a Santa Ceia. Louvado seja o nome do Senhor. Onde Jesus entra a comunhão e lembrança de compromisso. Lembra, irmãos, no dia a dia. Eu sei que o dia a dia não é fácil, o dia a dia é difícil, mas se lembre que você tem um compromisso com o seu Salvador. Não se desespere, porque o dia da bênção, da vitória virá. Virá. Temos que passar por alguns eventos na nossa vida para que fique como testemunho, porque não há vitória sem luta. Mas o Senhor está conosco na tempestade, está conosco na enfermidade, está conosco quando dentro da nossa casa há algo que
está errado, que para nós é muito difícil, mas o Senhor está conosco. Louvado seja o nome do Senhor. O cenáculo foi um lugar de aliança, um lugar onde Jesus deixou um memorial eterno. Não foi um memorial de 1 mês, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, 50 anos, 100, não, eterno. É um memorial eterno, porque se ele não voltar aqui nessa geração agora, né, nossa, é eterno. Outros virão, cearão e tomarão e se alegrarão igual nós se alegramos, aleluia, de sentar na mesa do Senhor e aleluia, e ali, ó, pegar o pão que simboliza, né, ali o memorial do corpo de Cristo e o sangue, né, mas é ali um memorial, uma lembrança. Oh, aleluia, Jesus. Ele não queria apenas ceiar, mas zelar uma amizade, mas selar uma amizade espiritual com seus discípulos. Hoje ele ainda entra nas casas que o convidam à mesa. Você está convidando Jesus para sentar na sua mesa? Olha, eu convido. Senta aqui, Jesus. Não é só passa lá em casa, não é senta aqui, Jesus. Fica aqui, Espírito Santo. A gente fala Jesus, mas quem cuida da igreja é o Espírito Santo. E a gente fala errado, né? Cada um com a sua, com a, cada um tem a sua função, né? Jesus veio salvar e o Espírito Santo veio cuidar. Senta aqui, Espírito Santo. Ah, me ajuda, porque o Espírito Santo que arruma a nossa oração, porque a nossa oração por nós mesmos não sobe. É Ele que arruma e leva ao trono do Pai. Né? Senta aqui, Espírito Santo. Fica aqui, Espírito Santo. Vai comigo, Espírito Santo. Me dá graça, Espírito Santo. Oh, mas como é lindo a Trindade. A Trindade é maravilhosa. Louvado seja o nome santo do Senhor. E o cenáculo, né? A casa, os cenáculos ficavam em casas, né? Era uma casa e falava que era o cenáculo. Era um lugar de adoração, perdão e comunhão verdadeira. Como que nós tomamos uma ceia se nós não perdoamos nosso irmão? Não tem como. Tem que ter união, tem que ter perdão para nós sentar nessa mesa. Afinal de contas, Jesus, o Deus, o Filho, o Deus encarnado, lavou os pés dos discípulos. Quem somos nós para não perdoar? Se está te faltando perdão hoje, eu declaro na tua vida, perdoe. Porque o perdão, ele cura, ele te cura. O perdão te cura. Muitas vezes, se a pessoa não receber, não podemos fazer nada, mas nos cura, nos liberta. E isso é muito especial. Então, que haja perdão na sua vida, na sua família. Muitas vezes alguém te fez um mal e você não consegue perdoar, mas hoje, em nome de Jesus, hoje, eu declaro sobre a sua vida força para perdoar, em nome de Jesus. Você está se sentindo injustiçada, injustiçado? Então agora nós vamos para a casa de Caifás. A casa de Caifás, lugar de propósito em meio à injustiça. Né? Nós estava feliz lá na ceia, na casa da ceia, mas aqui já começa, né? Já começa a via sacra de Jesus. E os que, Mateus 26, 57, e os que prenderam a Jesus o levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote. Aí começa, né? Por causa de mim e de você, por causa da humanidade, porque todos aqueles que aceitarem Jesus como Salvador da sua alma, esses serão salvos, serão lavados pelo sangue do Cordeiro imaculado, que é Jesus Cristo. Né? Na casa de Caifás, onde Jesus entrou, cumpre-se o propósito de Deus, mesmo que os olhos humanos vejam injustiça, como nós estamos vendo, quando nós lê, a gente fala, meu Deus, que injustiça, mas se ele não fosse, não passasse, por isso que ele vai passar, né, pela condenação e morte de cruz, nós não seríamos salvos, né? Então, o propósito divino se cumprindo aqui, nessa casa de injustiça. Na casa de Caifás, Jesus foi julgado injustamente, mas ali se cumpriu o plano de redenção. Às vezes, Deus nos permite passar por
por causas de dor, silêncio e injustiça, não para nos envergonhar, mas para cumprir o propósito. Quando Jesus está presente, até a casa de aflição se transforma em palco de vitória. Tá entendendo, minhas queridas? Então, vamos passar, ó, de cabeça erguida. Vamos passar, porque tudo que passamos, né, nos pés de Jesus, nos caminhos do Senhor, é para um propósito. Aqui estava se cumprindo um propósito de salvação pela humanidade. Imagina nós, né, que não estamos salvando ninguém. O nosso dever é pregar, né, para que as pessoas se aceitem a Jesus. O nosso é isso, mas Jesus não, Jesus se entregou por nós. Né? Então, se você está sofrendo alguma injustiça, meu amigo ou minha amiga, saiba que se você está nos pés do Senhor, tem um propósito, que muitas vezes nós não entendemos agora, mas entenderemos depois. Aleluia, e contaremos vitória, com certeza. Aí depois dessa aflição, desse palco, né, dali de condenação, aí a casa de Emaús. Aí vamos lá para a casa de Emaús, lugar de revelação e renovo. Ali, né, depois de ser cuspido, de ser condenado, de ser trocado por um ladrão, o ladrão foi solto e ele foi condenado. Esse Jesus que nós falamos a semana inteira foi condenado. Mas depois, olha só que coisa maravilhosa. Lucas 24, 30, 31. E aconteceu que quando estavam à mesa com eles, tomou o pão e abençoou e partiu e lhes deu. Então abriram os olhos e reconheceram. Lembra dos 2 discípulos no caminho de Emaús? Então aí Jesus já tinha ressuscitado, louvado seja o nome santo do Senhor. Foi difícil, né, naquela cruz ensanguentado, uma coroa de espinho, aleluia, mas ele suportou tudo por mim e por você. Então, vamos ter compromisso, vamos ter aliança, aleluia, com o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos liberar perdão, louvado seja o nome do Senhor. Né? E onde Jesus entra, os olhos se abrem. Aleluia, aleluia. E o coração arde novamente. O coração arde. Nosso coração arde, porque nós sabemos que Jesus está aqui. Jesus está nesse vídeo. Jesus está te chamando. Ele está te chamando, ele está batendo na sua porta, querendo entrar na sua casa. Eu não sei, muitas vezes as coisas que eu já falei, algumas coisas que nós trazemos em nós, impede Jesus de entrar na nossa casa. Mas depois dessa semana, irmãs, nós vamos ser diferente. Nossa casa vai estar aberta, não vai ter nenhum quartinho fechado na nossa casa. O Senhor vai tomar conta da sala, do quarto, da cozinha, da lavanderia, da despensa. Oh, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor, maravilhoso é o nosso Deus para sempre. Oh, aleluia. Quando ele chega, os olhos se abrem, o coração arde novamente. Os discípulos caminhavam tristes, sem esperança, mas bastou Jesus pedir o pão para que a revelação viesse. Aleluia. Há lares hoje precisando desse mesmo gesto, a partir do pão, da palavra. Quando Jesus entra, a tristeza vai embora e a visão espiritual se abre. Eu tenho certeza, minhas irmãs, minhas queridas meninas e meninos, que os nossos olhos, sim, foram abertos essa semana. Aqueles que acompanhou, que pelo Espírito entendeu que o Senhor quer estar na nossa casa, que o Senhor quer fazer morada em nós, quer fazer morada quando a casa não serve ao Senhor, que tem muito alarido, muita bagunça. Você é a porta que vai deixar Jesus entrar e fazer morada, e através de vocês, a sua família também vai ser salva. Louvado seja o nome do Senhor. Pode ser que você esteja passando por causa de uma casa de silêncio, uma casa de dor, mas isso é tudo passageiro, tudo passageiro. Louvado seja o nome santo. E é tudo passageiro, minhas amadas e meus amados. Tudo passageiro, tudo aqui passa.
Nós não podemos perder o rumo da eternidade. Nós não podemos perder o rumo da eternidade. Que tem duas eternidades. Então nós precisamos escolher hoje, né, a eternidade com Cristo, para que nós possamos ser, né, andar naquela rua de ouro. Como eu cantei, não haverá tristeza, não haverá dor, nem pranto, nem nada. Só haverá alegria, vamos ter paz. Então não perca Jesus de vista de jeito nenhum, né? E agora a gente vai na última casa aqui, que é a casa dos discípulos. Estão, João 20, 26. Lugar de paz. Lugar de paz, de presença viva. É Ele que está aqui nesse meio. Olha, Jesus entrou na minha casa. Nós éramos tudo dessa religião de matriz africana, né? Então, os irmãos entendem. Nossa vida era muito destruída. A vida da minha família era destruída. Minha mãe, ela era tomada por demônios, né? Nós morávamos, numa época, eu lembro, eu era pequena, mas nós morávamos numa casa conjuminada. E a gente morava de um lado e ela morava do outro com o marido dela. E era muito delicado, né? Porque espírito pegava ela e jogava ela para tudo quanto era lado. Ela ficava toda machucada, porque ela não queria trabalhar com aquelas entidades, e eles vinham e acabavam com ela, né? E quando Jesus entrou na nossa casa, que salvou ela foi a primeira que Jesus salvou na minha família. E depois minha avó, e depois foi indo, a salvação foi se estendendo, né? E agora temos ainda pessoas para ser salvos, temos, mas estamos em oração, e tudo aquilo que oramos, né? O Senhor está na presença do Senhor e no tempo certo Ele vai trazer. Então, quando Jesus entra, a mudança, irmãs. Minha família se transformou numa família que vivia numa luta. Não era luta, não. Era uma miséria. Nós vivemos numa miséria. Mas o Senhor entrou e transformou a nossa casa. Minha avózinha morreu salva. Minha mãe morreu no Senhor, né? Descansou no Senhor, na verdade. Minha mãe descansou no Senhor. Minha avózinha, ela já estava bem profunda nessa entidade mas só que o Senhor nos tirou de lá. E nós estamos aqui hoje, glorificando, né? E quando nós descansar, nós veremos minha mãe, minha avó e tantos outros, Abraão, Isaac, Jacó, minha avó, minha mãe, e tantos outros que se foram no Senhor. Então não desanima, minha filha, não desanima, porque tem vitória para nós. Eita Jesus, que coisa linda! Aí agora a casa dos discípulos, lugar de paz e presença viva, essa presença viva que nós vivemos todos os dias. João 20, 26. Estando as portas fechadas, Jesus se apresentou no meio deles e disse: paz seja convosco. Onde Jesus entra, a paz, a poder, louvado seja o nome do Senhor. Eu sinto a graça do Senhor aqui na minha sala. Eu sinto a presença do Espírito Santo comigo aqui na minha sala. E creio que você também, quando escutar esse vídeo, vai sentir renovo, vai sentir presença, vai sentir paz, alegria no seu coração, força para continuar, força para deixar para trás tudo aquilo que te impede de prosseguir. Aleluia, liberando perdão para aqueles que não entendem ainda o que você está vivendo. Você está à frente dessas pessoas. E você perdoa e prossegue e ora, né? E mesmo com as portas fechadas, Jesus entrou e declarou paz. Ele não é impedido por muros nem por medos. Cristo ressuscitado visita casas marcadas pela dor e transforma o ambiente. E hoje Ele quer entrar e dizer: paz seja contigo. Aleluia, que semana maravilhosa. Que a tua casa se torne esse lugar de visitação, onde o ressuscitado é reconhecido e é exaltado. Que nessa noite nós exaltemos e bendizemos o nome daquele que se entregou por nós. E nós estamos alegres.
alegre, feliz, porque fomos encontradas, fomos achadas. Oh, aleluia! Louvado seja Deus, Deus Todo-Poderoso. Está aqui, Senhor, essas mulheres, homens que me acompanharam essa semana falando do Senhor, falando da pessoa mais excelente que eu conheci em toda a minha vida. Oh, aleluia! E eu creio que não há portas, não há barreiras, não há muros. Não. O Senhor entra. Aonde houver uma porta aberta, o Senhor entra. O teu Espírito entra e faz morada. E quando o Senhor faz morada, tudo muda. Senhor, entra nas casas, entra nos lares, dá vitória, dá decisão, dá fortaleza para elas passarem pelas provações desse mundo, porque sabemos que algo maior nos espera no porvir. Beijo no coração, bom fim de semana. Eita Deus, convida o Espírito Santo, minha filha, para ficar contigo, porque Ele é aquele que vai te fortalecer todos os dias da sua vida. Beijo no coração. Fica na paz, Senhor Jesus.